Oi, pessoal. Nós estamos vivendo um momento muito importante, um momento de uma transformação muito profunda, que já vem sendo feita há muitos anos aqui da Terra, mas que a gente está passando por um momento crucial. E que para essa transformação acontecer, é preciso que nós, internamente, também tenhamos alguns conhecimentos, possamos expandir a nossa consciência para o porquê de algumas coisas acontecerem atualmente, e muito disso tem a ver com a nossa história, com o que vem acontecendo ao longo da história, e que a gente não tem muito contato com toda a história, e isso faz com que a gente não perceba muitas coisas. Então, a Idade Média, que foi o período negro, né, um período muito pesado, foi um momento em que a igreja, e essa igreja que eu estou querendo dizer, foi representada por alguns homens na época, a igreja, esses homens, essa igreja, ela era a que detinha o poder. A igreja governava as cidades, os estados, né? Toda essa parte que hoje nós temos dos políticos, né? Estarem lá no comando para legislar, para pensar em leis que possam trazer condições boas de vida, e também na nossa sociedade, que é viver em conjunto, era a igreja que tinha esse poder. A religião estava junto com a parte de governar. E naquela época, essas pessoas com um excesso, uma necessidade de ter poder, de controle sobre as outras, começaram a inventar um monte de coisas distorcidas, né? Antes disso, nós tínhamos um mundo matriarcal, em que as mulheres, homens e mulheres, viviam em igualdade, né? Em que as mulheres eram muito mais respeitadas, não como seres superiores, mas pelo fato das mulheres darem a vida, serem as que realmente tinham as condições para gerar a vida, as mulheres sempre eram muito respeitadas. E nós mulheres sempre tivemos esse lado da intuição, todos têm, mas as mulheres muito mais. Então se tinha a população muito conhecimento sobre as ervas, sobre as questões que estão fora do mundo racional, né? E as mulheres eram muito consultadas para várias coisas. E a igreja começou a colocar as mulheres num lugar de bruxas, as que faziam esse trabalho todo intuitivo, com ervas, que contribuíam para que as pessoas voltassem ao equilíbrio. Queimaram essas mulheres, inventaram isso, queimaram essas mulheres, queimaram também os gatos, começaram a colocar essa fama de que os gatos eram coisa do mal e tudo mais, e começaram a subjugar as mulheres, né? A dizer que as mulheres só valiam quando elas estavam casadas, mulheres solteiras eram mulheres que não prestavam, então as mulheres também não conseguiam trabalho, né? Elas dependiam de um casamento, de um homem, para poder ter uma condição, para poder viver, e se fosse para viver dignamente não eram, né? Muitas mulheres passaram por muitas coisas, então a gente ainda sofre muitos resquícios desse machismo até hoje, né? Por que até hoje as crianças, a gente sempre tem um nome, o último sobrenome tem que ser do pai? Por que sempre quando a gente vai falar de alguma coisa que a gente fala no plural, ao invés de falar todas, a gente tem que falar todos, sempre no masculino, né? Por que a gente ainda tem muitos, nas empresas e tudo mais, na política, em tudo, muito mais a participação dos homens do que das mulheres? Não é pelo fato das mulheres serem incompetentes, é pelo esse resquício histórico que a gente teve desde aquela época, né? Por que os homens são estimulados a muitas coisas, inclusive a
essa questão da pornografia, que também acaba mutilando muitos homens, porque os homens não conseguem viver a sua sensibilidade, que todos têm, porque sensibilidade faz parte de todo ser humano, né? Então os homens também acabam se prejudicando nisso, porque eles não assumem, não conseguem assumir uma parte que também faz parte do ser deles, né? E nós, mulheres, também a gente vem a cada dia buscando esse respeito, essa igualdade, essa nossa participação na sociedade, como era antigamente. E aí hoje eu vi essa questão da Indonésia, né, de proibir e de até, né, eles estão querendo isso para ser revogado daqui a 3 anos, que quem faz sexo fora do casamento seja preso, né? Eu não estou dizendo que isso é o certo, né? E, por exemplo, assim, e essa questão é inclusive para as pessoas solteiras. Então, eu não estou dizendo que as pessoas que são casadas e que fizerem isso fora do casamento, que elas são certas ou erradas. Eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém, né? Cada vez mais nós temos capacidade de saber o que é certo e errado pra gente. Cada vez mais nós temos que assumir as responsabilidades pelas decisões que a gente toma. Cada vez mais nós não precisamos de um governo para nesse século, né, estamos em 2022. Ninguém precisa que um governo diga o que é certo e o que é errado em termos das nossas decisões individuais. Cada pessoa que tomar uma decisão, claro, eu acho que a questão em relação quando a gente fala de matar uma pessoa e tudo mais, ok, tem que ter sim uma lei, tem que ter, porque senão vira um caos. Mas em termos de sexualidade, em termos de estar ou não casado, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio e tudo depende do que o casal combina, e cada pessoa vai ter as suas consequências depois, né? Esse nível de intimidade, esse nível, né, é uma coisa tão íntima que não faz parte do governo entrar nisso, né? Uma coisa é quando você tem algo que realmente impacta como uma morte, mas esse nível de intimidade da vida de um do outro não cabe ao governo decidir ou dizer o que é certo e o que é errado. Cada um de nós, cada vez mais, nós temos que saber, e cada um vai ser pela sua própria, provavelmente alguém que fez isso e não foi combinado com sua esposa ou com seu esposo, vai ser ali entre o casal que vai ser resolvido isso, né? Não cabe à sociedade isso. Então, é um retrocesso quando a gente pensa nisso, né? E eu quis falar sobre isso porque nós ainda temos muitos resquícios dessa medida que foi tomada lá na Idade Média e que até hoje a gente tem muitas questões. Uma delas é o fato das mulheres hoje já trabalharem aqui no Brasil e outros países, trabalharem fora, e que eu vejo várias colegas e até parentes de que hoje a mulher divide as despesas com o marido, trabalha fora, e normalmente quando chega em casa, poucos homens dividem os trabalhos de casa e os trabalhos de cuidar dos filhos também. Porque, peraí, gente, mulher não é empregada, né? Mulher, o relacionamento tem que ser bom para ser um companheirismo, né? Então, são tantas questões que a gente precisa voltar a falar para que a gente tenha um mundo que seja bom para todo mundo, né? Para que seja um mundo que realmente se transforme e evolui, porque não dá para a gente nem retroceder nesse nível que é a Indonésia, que eles estão querendo retroceder, mas também eu achei importante da gente poder falar das coisas que a gente precisa mudar ainda na nossa sociedade, refletir e mudar, né? Porque só assim a gente vai passar a ter realmente um mundo melhor para todos.